Estamos aqui na Praça Dan e tá acontecendo alguma manifestação muito louca ali na frente. Eu vi a bandeira do Brasil, deixa eu ver o que é. Só um momento. Hoje tá muito bonito aqui. Eu estou aqui com o Anglus, ele é de qual país? Da Dinamarca. Ele é da Dinamarca e ele está aqui no protesto hoje que o pessoal está fazendo aqui na Praça Dan, em Amsterdã. E eu estava conversando com ele ali enquanto a gente viu uma roda de capoeira e eu perguntei para ele o que ele achava sobre a política no Brasil, se ele entendia o que estava sendo feito, né, por ser da Dinamarca. E é uma capoeira, né, um símbolo cultural, né, do Brasil. Então eu perguntei, eu queria que vocês ouvissem a opinião dele, o que ele acha sobre a visão do Bolsonaro. Ele não concorda, né, ele estava aqui, ele não, no protesto ele não, e eu queria que ele explicasse com as palavras dele como é, tá bom? Anglus, fala aí, Anglus, o que você acha sobre o Lula, a política que ele representa, o Bolsonaro e a política que ele representa? Nesse tempo, agora mesmo, acho que Lula não faz parte disso. Haddad já falou abertamente que ele não vai largar Lula da prisão, como assim, foi hoje uma coisa que eu vi nas notícias. Também quero relembrar que eu não sou brasileiro, que eu estou tentando muito ler o mais que eu posso para entender a situação. E que eu tenho muito respeito para o Brasil. Mas eu acho que para o futuro do Brasil continuar com a mesma diversidade que eu amei quando eu estava lá. As pessoas que eu amei quando eu estava lá, todo mundo, Bolsonaro, apoiador do Bolsonaro ou não, tem que ser como o PT, para depois o PT mudar o país, porque o PT não é a coisa certa para o Brasil, mas nesse tempo é a coisa melhor para o Brasil do que o PSL e Jair Bolsonaro. Entendi. E eu estava conversando com ele, explicando para ele que essa política que ele admira de alguma certa forma, que é a melhor opção, que não é o melhor, né, que tem pro Brasil, mas é o que tem, né? É nessa situação, né? Quando tem duas opções. Entendi. E eu estava explicando para ele que não, que na verdade essa mídia que venderam sobre o Bolsonaro, de que ele é homofóbico, de que ele é agressivo, isso foi uma mídia, né, feita sobre ele. Ele não é homofóbico, ele não tem problema com negros, como tem vendido na política. E estava explicando para ele que no nosso Brasil,
na mão deste governo que ele está defendendo há 12 anos, 14 anos, debilitou muito o Brasil, porque de uma certa forma mostrou um papel, né, tipo lindo, Bolsa Família, né, como eu te disse, um monte de benefício para o brasileiro. O brasileiro comprou um monte de carro lá financiado e no final das contas ele roubou só na Lava Jato, ele roubou 51 bilhões dos cofres públicos, entende? É Lula. O Lula roubou. Junto com toda a rede, né? Não foi ele sozinho, tudo bem. Mas olha só, são 51 bilhões que não foi para educação, não foi para infraestrutura das cidades, não foi para saneamento, não foi para educação de novo. Porque você na Dinamarca, eu imagino que você teve uma educação de primeira. Você sabe falar quantos idiomas? Eu falo 1, 2, 3, quase 4. 4 idiomas. Você tem quantos anos? Tenho 20. 20 anos, olha só. No Brasil, sabe quando que um jovem de 20 anos vai falar 4 línguas? Normalmente só uma língua. Você está entendendo? Sim. Uma e mal, porque vai pronunciar o português errado. Sim. Então, para pensar, esse governo roubou 51 bilhões desse jovem, que nunca mais vai ter oportunidade, porque 51 bilhões investidos na educação, o nosso Brasil, por ser um país rico, teria uma condição melhor que a da Dinamarca. Me ouse de falar, pelo tamanho do Brasil. Sim. E a quantidade de habitantes, 200 milhões de habitantes. Mas é tudo roubado por esse governo. Mas também dá para agora lembrar que Sim. tem outros políticos também envolvidos na Câmara dos Deputadores e o Senado e tal, que também são implicados, que também fez isso no partido deles, no partido deles. E que também existe em cada partido do Brasil, que existe pessoas que é provado que eles são corruptos, que eles fizeram uma ação corrupta contra a população brasileira. Daí, não estou falando que, mas todo mundo faz isso. Não, eu não posso argumentar contra Sim. isso que você falou, porque eu não tenho a informação. Entendi. Eu acho que não dá pra... Então, eu estou te falando como Sim. brasileiro, não estou querendo te ofender, você entenda Não, isso, por não. favor. Claro. Eu estou querendo te explicar como brasileiro qual é a realidade que você está defendendo sem saber. É isso que eu estou querendo te informar. Mas eu não tenho nada contra você, sabe? Não, mas a realidade brasileira que eu conheço são de pessoas com quem eu trabalhei quando eu estava Você no falou Brasil. que o seu ex-namorado era brasileiro. Ex-namorado Por isso tem brasileiro. uma certa paixão pelo país também, né? Também minha família brasileira, tipo, Eu quando eu entendo. fiz intercâmbio, quando eu estava trabalhando nas duas ONGs, com pessoas que estão morando na rua, pessoas de rua, e também pessoas LGBTs, especialmente pessoas travestis, que são Entendi. vulneráveis. Daí quando eu escuto a verdade deles, eu tenho muito medo para eles, mas eu também escutei as verdades e as histórias das pessoas da minha família brasileira que eram mais evangélicos do que não. Sério, eles eram evangélicos? Sim, porque eles eram de Rio de Janeiro. Sim. E também de uma parte eles têm muitas pessoas na família E eles deles. se trataram super bem, né? Sim, É isso que a gente quer pro Brasil, a gente quer um governo que trate as pessoas iguais. Nem melhor para um lado, nem pior para o outro. A gente quer todos iguais, tanto evangélicos, como gays, como LGBTs. É isso que o brasileiro quer. Mas esse governo político está usando isso só como mídia, é isso que eu queria te passar. Mas o governo do PT nunca fechou uma igreja no Brasil, nunca foi provado. Nossa, mas estão tentando o tempo todo. Não foi porque tem guerreiros lá dentro lutando, entendeu? Lá dentro como o Malafaia, querendo ou não, como o Marcos Feliciano, pessoas que estão lá dentro da política lutando contra fechar as igrejas. Porque pelo PT, você conhece o Jean Willis, com certeza. Sim. Você já viu alguns vídeos falando, não tem que fechar esse negócio de igreja, esse negócio já ultrapassou. Então, tipo assim, ele também tá defendendo o PT. Então, tipo assim, não é porque ele é gay que ele é melhor do que eu. Você entende? Como que o brasileiro Mas vê? também- Por que fechar uma igreja? Por exemplo, eu sou evangélico. Eu sou. Aí eu tô olhando ele e falo, poxa, por que fechar a igreja evangélica? Assim como você na rua, ele vai pensar assim, por que me matar só porque eu sou gay? Então, você tá entendendo a mente? É isso que a gente precisa entender, que não tem que ser um melhor e o outro pior, nem vice-versa. O brasileiro quer que tanto o menino de 20 anos da Dinamarca, quanto o menino de 20 anos do Brasil, tenham o mesmo tratamento como educação, como direitos, como qualidade de vida. É isso que o brasileiro quer. Então, tipo assim, o que eu quero te apresentar hoje, ambos, eu como Maicon, o que eu quero te apresentar hoje é um Brasil, igual eu quero representar o Brasil, eu sou um brasileiro evangélico, cristão, acredito em Deus mesmo, sou defensor da família,
mas amo os gays, eu não tenho preconceito nenhum. Então eu queria te apresentar esse lado do Brasil. Valeu? Dá um abraço aqui. Pra gente conhecer ambos. Ele sim, cara. Sabe, eu acho que é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de pessoas que vivam ao lado da política, independente de qualquer coisa, mas que respeite totalmente o ser humano do outro lado da política. Eu sou cristão e não é por causa do que se denomina gay, LGBT, porque isso é só um título, isso não é quem ela é. Não é porque uma pessoa se acha assim, discriminada, que eu não vou amar ela. Então eu acho que é isso. No final, eu não estava filmando, ele falou comigo que estava tremendo até agora, porque todas as pessoas que ele tinha encontrado, que defendiam o Bolsonaro, sempre agrediram ele, em palavras, em olhar, em gesto. Então, eu pude mostrar para ele um cristão que defende o Bolsonaro, defende a família, não tem problema nenhum com isso. Então, eu acho que nós, como brasileiros, nós somos chamados para isso, e principalmente nós como embaixadores de Cristo, que é mostrar um evangelho de uma forma simples e na prática. Eu estava ali, eu perguntei para ele falou que ele falava português e conversei com ele, expliquei para ele qual era a realidade, vocês entendem? Não tem dificuldade nenhuma nisso. Eu acho que a gente precisa só começar a praticar mais, começar a deixar fluir isso. E tipo assim, querendo ou não, também tô na adrenalina, né? A gente fica assim ali defendendo uma ideia, querendo mostrar que não é isso tudo que a mídia tem falado, sabe? Então é isso, igreja. Eu acho que a gente tem que pensar bem como está sendo o nosso testemunho.